Duas irmãs. Um mesmo homem. Uma vida inteira de rivalidade, dor e um amor que nunca foi distribuído de forma igual. A história de Lia e Raquel não é uma história simples de ciúme entre irmãs. É uma das narrativas mais humanas, mais cruas e mais profundas de toda a Bíblia. E o que torna ela devastadora não é o drama em si, é o fato de que em algum momento dessa história, você vai se reconhecer. Seja na que amava sem ser amada de volta. Seja na que tinha tudo que o outro queria, mas vivia com medo de perder. Fique até o final, porque essa história tem camadas que a maioria das pessoas nunca enxergou. Tudo começa com um homem fugindo. Jacó havia enganado seu pai Isaque e roubado a bênção que pertencia ao seu irmão mais velho, Esaú. Com o irmão furioso e prometendo matá-lo, Jacó foge para a terra de seus parentes em Harã, seguindo a orientação de sua mãe Rebeca. Ele parte sozinho, sem riquezas, sem exército, sem nada além da promessa que Deus havia feito a ele numa visão, aquela famosa visão da escada que chegava aos céus, onde o Senhor disse a ele em Gênesis 28:15: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te hei dito. Jacó parte com essa promessa no coração e com a culpa nas costas. Quando chega à terra de Harã, a primeira coisa que acontece é uma cena que parece simples, mas é carregada de significado. Jacó encontra pastores junto a um poço e pergunta se conhecem seu parente Labão. Eles conhecem. E enquanto conversam, chega Raquel, filha de Labão, conduzindo o rebanho do pai. E o texto bíblico é direto e sem rodeios. Gênesis 29:17 descreve as duas irmãs com uma economia de palavras que diz tudo. E os olhos de Lia eram delicados, porém Raquel era formosa de porte e formosa de aspecto. 2 versículos. Duas mulheres. Uma comparação que vai assombrar Lia pela vida inteira. Jacó vê Raquel e algo acontece nele imediatamente. O texto diz que ele rolou a pedra do poço, que normalmente exigia vários homens para ser movida, e deu água ao rebanho de Raquel sozinho. Depois beijou Raquel e chorou em voz alta. É um dos momentos mais cinematográficos do Antigo Testamento. Um homem que acabou de cruzar o deserto sozinho, que carrega o peso de um pecado grave, que não tem nada, e que no instante em que vê essa mulher, age com uma força e uma emoção que ele não controla. Raquel era, para Jacó, a certeza no meio da incerteza. O amor à primeira vista que a Bíblia raramente descreve com tanta intensidade. Labão recebe Jacó em sua casa. E aqui começa o primeiro ato de uma história que vai se repetir em espiral, porque Labão era um homem que entendia muito bem o valor de usar as pessoas certas no momento certo. Jacó trabalha um mês para o tio e Labão pergunta qual seria seu salário. Jacó não hesita. Em Gênesis 29:18, ele responde: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. 7 anos de trabalho por uma mulher. 7 anos de servidão voluntária movida por amor. E o texto acrescenta algo que é uma das frases mais bonitas e mais trágicas da Bíblia. E serviu Jacó por Raquel 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, porquanto a amava. Gênesis 29, versículo 20. Quem já amou com essa intensidade entende o que esse versículo significa. E quem nunca foi amado assim também entende, de uma forma completamente diferente. Se você está gostando dessa história, deixa o like agora. Esse tipo de conteúdo bíblico com profundidade real só continua existindo com o apoio de quem assiste. E inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Os 7 anos se passam. Jacó vai a Labão e pede sua esposa. Labão prepara um banquete. E então acontece uma das traições mais calculadas e mais frias de toda a narrativa bíblica. Na noite do casamento, Labão substitui Raquel por Lia. Coloca a filha mais velha no lugar da mais nova, envoltas em véus na escuridão da noite nupcial. E Jacó não percebe. Gênesis 29:23 registra com uma frieza perturbadora. E sucedeu que à tarde tomou a sua filha Lia e a trouxe a ele, e ele coabitou com ela. Jacó desperta de manhã, e era Lia. O que Jacó sente naquele momento é raiva e traição. Ele vai a Labão e pergunta com uma intensidade que o texto preserva em Gênesis 29, versículo 25. Que é isto que me fizeste? Não te servi eu por Raquel? Por quê, pois, me enganaste? A ironia é devastadora e a Bíblia não a esconde. Jacó, o homem que havia enganado seu próprio pai cego para roubar a bênção do irmão, agora experimenta o que é ser enganado numa situação de vulnerabilidade. Labão usa como justificativa o costume local de que a mais velha deve se casar antes da mais nova. E oferece Raquel em troca de mais 7 anos de trabalho. E é aqui que você precisa parar e pensar em Lia. O que ela sabia? O que ela sentiu naquela noite?
A Bíblia não diz explicitamente que Lia participou ativamente do plano do pai. Mas ela sabia. Ela sabia quem estava entrando naquele quarto. E ela entrou assim mesmo. Por quê? Talvez por obediência ao pai. Talvez por medo. Talvez, e isso é o que torna a história mais complexa, talvez porque Lia já amasse Jacó. Não temos como saber com certeza. Mas sabemos o que aconteceu na manhã seguinte. Jacó a olhou e não era o olhar que ela precisava. E isso vai se repetir por toda a vida dela. Labão dá Raquel a Jacó uma semana depois, mediante a promessa de mais 7 anos de serviço. E então a Bíblia apresenta uma das situações mais dolorosas que uma mulher pode viver. Gênesis 29, versículo 30 diz: E coabitou também com Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia. Mais do que. Essas palavras constroem o universo inteiro de Lia. Ela não era odiada no sentido absoluto, era amada menos. E às vezes ser amada menos é mais difícil de carregar do que não ser amada, porque a distância entre o que você recebe e o que você vê o outro receber é visível todos os dias. E aqui entra um dos elementos mais teológicos e mais emocionalmente poderosos dessa história. Gênesis 29, versículo 31 diz: E viu o Senhor que Lia era preterida, e abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Deus viu Lia. Essa frase simples carrega um peso imenso. No mundo antigo, a fertilidade era a medida do valor de uma mulher. Raquel tinha o amor de Jacó. Lia tinha os filhos. E cada filho que Lia gerava era nomeado como uma oração, como um grito silencioso para o marido que a ignorava. O primeiro filho se chamou Ruben, e Lia disse em Gênesis 29, versículo 32, O Senhor atentou para minha aflição. Agora, pois, me amará meu marido. Ela nomeou seu filho com a esperança de que um filho mudaria o coração de Jacó. O segundo se chamou Simeão, e ela disse, porque o Senhor ouviu que eu era aborrecida. O terceiro se chamou Levi, e ela disse, agora desta vez se unirá meu marido a mim, pois lhe tenho dado 3 filhos. E o quarto, e aqui a narrativa vira, o quarto se chamou Judá, e Lia disse simplesmente, louvarei ao Senhor. Gênesis 29, versículo 35. Ela parou de nomear seus filhos com base no que esperava de Jacó. Ela começou a nomear com base no que recebia de Deus. Esse é um dos arcos de transformação mais silenciosos e mais poderosos de toda a Bíblia. Mas enquanto Lia gerava filhos, Raquel sofria de uma forma que o amor de Jacó não conseguia curar. Raquel era amada completamente, e era estéril. E a esterilidade no mundo antigo não era apenas uma dor pessoal. Era uma vergonha social, uma marca pública, uma ausência que todos viam. Gênesis 30, versículo 1 registra a crise de Raquel com uma intensidade que é quase insuportável. E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, ou então morro. O amor de Jacó não era suficiente. Raquel queria o que Lia tinha. Lia queria o que Raquel tinha. As duas mulheres viviam dentro da mesma casa, partilhando o mesmo homem, cada uma agonizando pela falta exata do que a outra possuía. Esse é o momento mais humano de toda essa história. E é o momento onde você, se for honesto, vai se reconhecer. Quantas vezes você já olhou para a vida de outra pessoa e sentiu que ela tinha exatamente o que faltava para você? E quantas vezes aquela pessoa, por dentro, estava olhando para você com o mesmo sentimento? Raquel então dá sua serva Bila a Jacó, seguindo o costume da época, para que os filhos gerados por ela fossem contados como filhos de Raquel. Lia responde da mesma forma, dando sua serva Zilpa a Jacó. A rivalidade entre as irmãs se expande, se torna mais complexa, envolve outras pessoas, cria novas camadas de dor. Em determinado momento, Ruben, filho de Lia, encontra mandrágoras no campo, uma planta associada à fertilidade. Raquel pede as mandrágoras. E Lia, com uma amargura que o texto preserva com perfeição, responde em Gênesis 30, versículo 15, é pouco que hajas tomado meu marido, que também queiras tomar as mandrágoras do meu filho. Lia chama Jacó de seu marido, porque era, legalmente. Mas todos sabiam que ele pertencia ao coração de Raquel. As duas negociam. Raquel dá as mandrágoras em troca de uma noite com Jacó. Lia compra uma noite com o próprio marido usando flores colhidas pelo filho. Essa cena é simultaneamente tragicômica e devastadora. E Deus ouve Lia novamente. Ela concebe mais 2 filhos e uma filha, Diná. Depois, finalmente, Gênesis 30, versículo 22 registra, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Raquel concebe José, e depois, muito mais tarde, Benjamim, em cujo parto ela morrerá. A história não termina com um laço bonito.
Raquel morre jovem, no parto do segundo filho, longe de casa, às margens do caminho. Jacó enterra e ergue uma coluna sobre seu túmulo, um gesto de amor que atravessa o luto. E Lia sobrevive. Lia é a que permanece. Quando Jacó morre anos depois, em Gênesis 49, versículo 31, ele pede para ser sepultado na caverna de Macela, onde estavam Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. E Lia, não Raquel. Lia é a que descansa ao lado de Jacó na eternidade. A que nunca foi escolhida em vida é a que foi escolhida na morte. E há um detalhe que a maioria das pessoas não percebe quando lê essa história de forma superficial. O filho de Raquel que ela mais amou, José, foi o que salvou o mundo conhecido da fome. Mas o filho de Lia, Judá, foi o ancestral direto de Davi. E de Davi veio Jesus Cristo. A mulher que foi preterida, que foi a segunda escolha, que passou a vida inteira sendo amada menos. Essa mulher está na linha genealógica do Salvador. Mateus 1 preserva essa linhagem. O plano de Deus não ignorou Lia. O plano de Deus passou por ela. E isso é o coração teológico dessa história. Deus não opera segundo a lógica da preferência humana. Ele não escolhe o mais amado, o mais bonito, o mais desejado. Ele frequentemente escolhe o que foi preterido, o que foi ignorado, o que chorou sozinho enquanto o mundo prestava atenção em outra pessoa. Lia não era a favorita de Jacó, mas ela era vista por Deus. E ser visto por Deus é mais do que qualquer amor humano pode oferecer. Se essa história tocou algo dentro de você, comenta aqui embaixo com qual das duas irmãs você se identificou mais, com Lia ou com Raquel, e por quê. Não existe resposta certa. Existe só honestidade. E os comentários nesse vídeo costumam ser um dos lugares mais bonitos e mais sinceros que existem. Quero ler o que você tem a dizer. Lia nos ensina que você pode viver uma vida inteira sem receber o amor que merece de quem você mais queria receber, e ainda assim ser parte de algo maior do que você pode imaginar. Ela nos ensina que a dor não desqualifica o propósito, que ser preterido pelos homens não significa ser esquecido por Deus, que você pode chorar genuinamente, pode sentir a injustiça genuinamente, pode nomear seus filhos com esperanças que nunca se cumpriram da forma que você queria, e ainda chegar ao final sendo a que permanece. Raquel nos ensina que ter o amor que todo mundo quer não preenche tudo, que a inveja pode viver dentro do coração mesmo quando você é amada, que a ausência de algo pode doer mais do que a presença de tudo mais, e que a vida pode ser curta e intensa e cheia de amor, e ainda terminar cedo demais, às margens de um caminho, longe de casa. As duas mulheres são reais. As duas dores são legítimas. E a Bíblia as preservou sem romantizar nenhuma delas, porque a palavra de Deus não tem medo da complexidade humana. Ela a abraça. Ela a registra. Ela a redime. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal quer alcançar. Inscreve agora para não perder as próximas histórias bíblicas. A gente conta cada uma com a profundidade que elas merecem. Assista agora a próxima história que está aparecendo aí na sua tela. Ela já está disponível no canal. E é tão poderosa quanto essa, e vai continuar essa jornada com você.